Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, os irmãos, os visitantes e amigos que moram em outro lugar, voltam a nos visitar de outra cidade, todos vocês sejam bem-vindos. E também você que nos visita pela internet, participando desse culto conosco, que Deus abençoe todos vocês. As crianças estão descendo para o culto lá das crianças lá embaixo. E hoje eu quero chamar a sua atenção num texto muito especial, um salmo que a maioria de nós temos decor, que é o salmo de número 121. Vou falar dele mais no meio da mensagem, mas já quero ler esse salmo com os irmãos. E depois nós vamos continuar nesse ponto desse salmo. Nós vamos falar sobre como caminhar seguro no mundo de tantas incertezas. É o tema da nossa mensagem. E o Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Que salmo lindo, salmo que nos chama a depositar a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Você tem, com certeza, momentos de incerteza na sua vida, é ou não é verdade? E quando vem aquela incerteza, como você se sente? Como fica aí o seu coração? Normalmente nós temos a tendência de ficar preocupados quando a incerteza vem. Muitas vezes, dependendo do tipo de incerteza, nós não somente ficamos preocupados, mas também ficamos com medo, não é? E algumas pessoas falam, e agora? Não é? E agora? Será que isso? Será que aquilo? Ai, Deus, não é? Me ajuda. E coisas desse gênero. A dúvida provinda da incerteza faz parte da vida. Na vida, nós vamos encontrar momentos de incerteza. Aliás, a vida é pautada por incertezas. Nós procuramos trabalhar, ganhar um dinheiro, poupar quando dá e tal, porque a gente tem uma incerteza do amanhã, então queremos guardar um dinheirinho para que qualquer coisa nós possamos fazer e socorrer naquilo lá. E a gente pode trabalhar e fazer várias coisas para trazer um pouco mais de segurança, entre aspas, um pouquinho mais de certeza que nós estamos respaldados com alguma coisa, mas na verdade acontece algum desastre na nossa vida, alguma enfermidade ou qualquer outra coisa e de repente aquilo que a gente pensava que podia contar, já não pode contar mais, e aí brota de novo a incerteza. Só de saber que algo terrível pode nos acontecer e tal, já dá incerteza, né? Já dá aquele medo, aquele receio. Tem gente, irmãos, que trabalhando com pessoas, nós vemos que ficam apavoradas diante de incerteza. A pessoa está em pânico toda hora, porque ela não consegue lidar com a incerteza. A incerteza traz medo, traz receios, e então ela precisa se apegar a alguma coisa. Portanto, a vida
nesse mundo aqui traz muitas e muitas incertezas. Eu posso dar tantos exemplos e perguntar como caminhar seguro no meio de tantas incertezas, no mundo que muda tanto e muda tão rápido, não é? Que até mesmo os valores que costumavam nortear as nossas vidas, que eram base para nós, hoje já não é mais referência para nós. E isso vai causando incerteza. Como pode mudar tanta coisa? Como caminhar seguro no mundo onde tudo parece tão instável? Emprego é estável, muito emprego hoje sendo substituído pela máquina, não é? Pela inteligência artificial. A economia é instável, a política é instável, e no meio de tantas coisas instáveis, pode nos trazer o medo, a preocupação e tudo mais. Como caminhar seguro em meio a tantos bandidos, tantos assaltantes, em meio a tanta violência? Como caminhar seguro no mundo que muda constantemente e cada vez mais rápido? Por exemplo, o advento da internet, né? Ele entrou e ele veio com força e tomou conta, não é verdade? E quantos homens, mulheres, idosos, quando entrou essa questão da internet, ficaram perdidos e começaram a olhar para esse lado com muito medo, com muito receio. Como é que eu vou lidar com a vida agora se eu não sei lidar com essas coisas? Eu me lembro de um senhorzinho, já bem de idade, estava numa loja, estávamos naquela fila e ele, na minha frente, falando com o atendente, ele queria saber como pagar a conta dele. Então, a atendente disse para ele: olha, senhor, o senhor tem que entrar na internet, vai no site tal, e ali o senhor entrando no site, vai ter lá um lugar que o senhor vai procurar contas a pagar. Você entra lá, vai aparecer uma coisa lá, anota lá, e aí o senhor pode pagar pelo QR Code ou pelo código de barras, não é? O senhor pode fazer isso pelo Pix, não é? Dá certo fazer tudo isso aí. Aí o senhor não precisa imprimir boleto, não precisa ir em lugar nenhum. E aquele homem foi ficando assim, fora de si, ao ouvir tudo aquilo lá, e ele ficou como que quem dizia: que coisa, que é esse negócio de internet, de site, de boleto, código de barra, QR Code, Pix, não é? E ele saiu dali e falou: vou ter que procurar meu filho ou meu neto para resolver esse negócio. Então você vê que o pagar a conta para algumas pessoas é difícil, e ter que lidar com essas coisas de internet para essas pessoas é um problema muito grande, cria uma angústia, uma incerteza de eu não vou saber lidar com isso daí. Como caminhar seguro no mundo cheio de tantas competições? A gente compete com tanta gente mais inteligente que nós mesmos, com mais recursos do que a gente, com mais influência do que a gente, e que tem mais conhecimento de cartola do que a gente, não é? Se você sabe o que quer dizer com isso. Eu me lembro muito bem do meu professor de matemática no cursinho para vestibular, e ele então falava: olha, você trate de estudar bastante e saber toda a matéria. Naquele tempo, irmão, você não podia usar a calculadora, tinha que fazer cálculo, tudo lembrar as fórmulas de cabeça, não é? Todo tipo de cálculo, de álgebra, tudo, você tem que lembrar de cabeça. Não tinha maquininha para ajudar, nem era, tinha, mas não era proibido, era proibido usar. E ele fala: então você estuda bem, sabe por quê? Porque você vai estar lá fazendo a prova, você vai olhar do lado, no seu papel não tem nada, você não lembra, não é? E olha do lado, tem um japonesinho lá, ó, só escrevendo, lambendo a ponta do lápis ali, ó, fazendo tudo, e você não sabe nada. E aí,
só de fazer aquela matéria, ter aquela aula, já vem aquela coisa, oh, que coisa, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? E vem aquela incerteza, não é? Quando tinha de 13 para 14 anos, eu fui procurar o emprego numa firma, na Bosch, e era um emprego e aprendiz no mesmo tempo. E aí então cheguei lá, o horário marcado para mim estar lá era 7 horas da manhã, cheguei 6 horas da manhã e já havia uma fila de uns 10 na minha frente. E aí aquela fila foi crescendo, não atenderam às 7, atenderam às 8, e quando foi 8 horas tinha mais de 250 pessoas na fila. E aí eu me lembro do senhor, do instrutor daquele dia, ele falou assim, olha, eu vou distribuir 250 senhas que eu tenho aqui comigo. Vocês estão nessa fila. Quando chegar no 250, zerou, vai ser esses 250. E ele distribuiu, peguei minha senha, ele disse, volta amanhã, nesse mesmo horário, das 7 horas. E vocês vão receber as instruções e tal. E no outro dia a mesma coisa, nós checado lá as nossas senhas, e aí ele falou, olha, amanhã vocês vão voltar, vão ter teste amanhã, vão ter teste depois da manhã, isso vai se dar por 2 semanas. E dessas 250 pessoas, só 20 vão pegar a vaga. E aí você olha todo aquele mundo de gente e fala, Senhor, né? A incerteza bate, será que eu vou estar no meio desse povo? Né? Será que eu vou ser um dos 20? E aí, irmãos, é aquela agonia até passar por tudo, até chegar lá e olhar, ver seu nomezinho lá nos 20 que foi escolhido, não é? Então fica aquela incerteza lá dentro. Como isso judia da gente. A incerteza, ela é uma carrasca cruel, saiba disso. Ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa paz, ela rouba o nosso contentamento. Ela traz ansiedade, ela traz preocupação, ela traz frustração e ela destrói a qualidade da nossa vida. Porque a incerteza traz medo, traz preocupação. Mas aí a gente pergunta, então como é que a gente lida com a incerteza no mundo em que a gente tem tantas incertezas? Se temos muitas incertezas, o contraponto de toda incerteza é a fé. Alô? Se no mundo nós temos muitas incertezas, a fé é o contraponto da incerteza. Então, no contrário, nós temos a fé. A fé, então, é a virtude que nos ajuda a aniquilar a consequência da incerteza, que é o medo, que é o pavor, que é a preocupação e coisas assim. A fé em Deus permite que tenhamos certeza de que tudo vai dar certo conosco, de que tudo vai nos dar bem. De que até mesmo quando as coisas não são como gostaríamos que fosse, nós temos essa fé em Deus, que Deus está com a gente e que nós vamos superar qualquer coisa que vier daquelas incertezas. Isso é a fé. A fé firmada em Deus é uma base sólida para nós vencermos as preocupações e os medos que provêm das incertezas. Tiago 1,17, a Aline leu hoje à noite, né? E diz aí, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E aí diz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, Deus é sempre aquele Deus de amor, Deus de graça, cantamos aí, não é? Deus de favor. O Deus que cuida dos seus, que é fiel às suas promessas. E quando nós depositamos a nossa fé em Deus, então nós temos certeza
que Deus vai nos guiar, vai cuidar de nós. Portanto, aquilo que a incerteza vai ou quer produzir na nossa vida é nula, porque a fé tira o medo, tira a insegurança, destrói a incerteza, porque nós confiamos no Deus que pode trabalhar através das coisas e me dá a certeza que naquilo que eu tenho incerteza, tudo vai ficar certo. Que jogo de palavras, mas é esse o caminho. Apesar de vivermos numa época de tanta insegurança e de tanta incerteza, nós podemos crer em Deus. E isso faz toda a diferença. Não quero falar muito sobre isso, mas do que é que nós podemos ter certeza? Que a Bíblia fala que nós podemos ter certeza de várias coisas. E muitas vezes a certeza dessas coisas ajuda a aniquilar o veneno da incerteza. Por exemplo, nós sabemos que Deus nunca muda. Deus é o mesmo sempre. Então, se Ele fala alguma coisa hoje, eu posso crer nele. Porque amanhã Ele vai sustentar aquilo que Ele falou. Ele é o mesmo. As pessoas mudam, né? Às vezes nos tratam de um jeito, tudo jóia, tudo bem. Amanhã nos tratam mal. E a gente fica incerto do nosso relacionamento. Mas não. Deus não muda nem quando nós mudamos. Ele continua o mesmo. Sabemos que Deus nos ama e quer o nosso melhor, não é verdade? A palavra de Deus declara isso. Deus prova o amor dele. Deus declara o amor dele, Deus provou o amor dele. E Ele diz que no seu amor, o plano que Ele tem para nós é melhor. E como Ele não muda, Ele sempre vai procurar, se nós permitirmos, colaborarmos com Ele, e Ele vai procurar fazer esse melhor plano para a nossa vida. Eu gosto do texto de Jeremias 11, que diz: porque eu sei, Deus falando, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus está falando, pode confiar em mim. Nós podemos confiar nele, porque os planos dele são bons para nós. Eu posso confiar no seu amor. Sabemos que Deus cumpre as suas promessas. Na Bíblia tem tantas promessas que Deus faz para nós, filhos deles. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou faria e não falaria e não cumpriria. Não, Deus não é esse. O que Ele fala, Ele cumpre. E Ele foi fiel no passado. Como diz lá em 1 Reis 8:56, falando que bendito seja Deus, que deu o repouso que prometeu ao seu povo, que cumpriu a sua promessa. E como foi no Velho Testamento, assim é no Novo, assim é hoje. Deus promete que Ele é fiel, Ele fala que Ele é fiel. A palavra declara isso. Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós sabemos que no final da nossa vida, tudo vai dar certo. Eu sempre falo com os irmãos, eu li esse livro de capa a capa, e sempre leio. E no final desse livro fala que tudo vai estar bem comigo, com você. Fala que no final da nossa vida, aqui nesse mundo, entraremos na vida, já desfrutamos da vida eterna, porque já nascemos de novo, mas entraremos, deixaremos essa aqui nesse mundo, entraremos com Deus na glória e vamos viver eternamente com Ele
E lá é uma vida maravilhosa. Se você acha que esse mundo pode oferecer um lugar maravilhoso, uma qualidade de vida maravilhosa para você, imagina lá no céu. Quer dizer, nem dá para imaginar. A Bíblia fala que palavras não descrevem, nem olho ouviu, nem ouvidos ouviu o que Deus tem preparado para todos nós. Não é? É vida abençoada. Vou ler alguns versículos, irmãos. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purificará a si mesmo, como também Ele é puro. Quero ler Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 1 a 8. E sabemos bem que quando o nosso corpo, que é como uma tenda onde vivemos, se desfizer, teremos no céu uma nova habitação e um corpo eterno. Habitação essa preparada por Deus, não por homens. E é por isso que esperamos com ansiedade pelo dia em que seremos revestidos de corpos celestiais. Porque não seremos apenas um espírito sem corpo. Com efeito, enquanto vivemos nesse corpo terreno, sentimos oprimidos e carregados. Até gostaríamos de, sem ter que despir este revestimento atual que é o nosso corpo, passar a viver na nova habitação, de forma que o que é mortal fosse como que absorvido pela vida eterna. Foi Deus quem nos preparou em tal destino, dando-nos como garantia o seu Espírito Santo. Assim estamos sempre de bom ânimo, embora sabendo que o tempo que passamos nesse corpo material é tempo que deixamos de passar com o Senhor no céu. Estes sentimentos são o resultado de vivermos pela fé e não daquilo que vemos à nossa volta. Está dizendo de viver pela fé, essa fé em Deus. Diz, olha, Deus tem um lugar maravilhoso para nós vivermos, Ele vai nos dar um outro corpo, um corpo celestial, preparado para viver lá. E quando a gente tem essa esperança, nós sabemos que isso vai acontecer. Irmãos, quando nós temos a certeza disso, que a Bíblia fala que nós podemos ter, então nós somos cobrados de ânimo. Saber das verdades que estão separadas para nós, das promessas para nós, nos ajudam em muito combater tudo aquilo que vem de mal, de uma incerteza. Então, quando a incerteza vem, eu posso confiar no Deus que não muda, no Deus que quer o melhor para mim, no Deus que me ama, no Deus que cumpre as suas promessas, no Deus que falou, fica tranquilo, no final tudo vai dar certo para você, no final você vai ser feliz eternamente, nada vai roubar a sua felicidade. Nós estamos crentes em Cristo Jesus, seguros na mão de Deus, nada pode nos separar de Deus. Portanto, quando nós sabemos dessas coisas, quando vêm as incertezas, eu me agarro naquilo que tenho, como confiança, como promessa, como certeza de Deus,
E isso me ajuda a superar nas incertezas que aparecem. Amém? Glória a Deus. Observamos aqui no Salmo a incerteza, o problema da incerteza, aquilo que a incerteza traz, mas nós vemos a vitória sobre as incertezas com a fé. Este salmo aqui, dizem os teólogos, que é o cântico dos peregrinos. Os judeus, quando peregrinavam, quando tinham que viajar, muitas vezes à noite, muitas vezes tinham que acampar à noite, não dava para prosseguir, o lugar era perigoso, muitas vezes nos vales, com montes, com montanhas ao lado, onde o inimigo podia se esconder na escuridão, e a hora que a caravana passasse, eles então atacavam, roubavam, matavam até. Então, quando eles iam viajar, eles cantavam esse salmo com uma declaração de fé. E nós vemos aqui. E através desse salmo, nós aprendemos como caminhar seguro no mundo de tantas incertezas. Primeiro, quero destacar duas coisas, fácil de guardar. Fitando os olhos no lugar certo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os viajantes poderiam olhar para duas direções. Uma negativa e uma positiva. Para uma das duas. Eles poderiam olhar para as incertezas. Será que tem assaltante? O que vai sair dessas trevas? Será que vamos ser atacados? Será que, se atacados, iremos sobreviver? Então você pode olhar para aquilo que a incerteza te atrai. Ou eles podiam olhar para Deus e dizer como eles disseram: o meu socorro vem do Senhor Todo-Poderoso. Se olhasse pela incerteza, vinha o medo, vinha o pânico, vinha a aflição. Se olhassem para Deus, vinha o sossego, vinha a paz, vinha a segurança. Hoje, irmãos, não muda. Talvez nós não caminhamos por vales escuros, nem antes de montanhas, com medo de ataque do inimigo. Na verdade, tem assim também, né? Quando a gente anda numa viela à noite, um dia estava indo pelo GPS. Quem aqui já foi traído pelo GPS? Indo pelo GPS, vai por aqui, vira aqui, vira aqui. Irmãos, aquele GPS, estava eu e minha esposa, à noite, tarde da noite. Ele nos levou num lugar, mas num lugar que eu falei, se sairmos vivos daqui, foi a mão de Deus. Foi um milagre. Saímos vivos. Vocês podem verificar, né? Deus abençoou, irmãos, foi um milagre aí. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu me senti aqui nesse primeiro versículo do Salmo 121. Não é? Elevo meus olhos, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem de Deus. Deus socorre aqui. Não é? Irmãos, nós, na nossa vida, nós vamos enfrentar incertezas, não tenha dúvida disso. Se você olhar para ela, contemplá-la, você vai ficar preocupado. Ela vai trazer medo, vai trazer insegurança, para alguns até pânico, dependendo do que é. Ela vai roubar a sua alegria, a sua paz, vai tirar a qualidade da sua vida, ou qualidade de vida. Mas se você olhar para Deus, o oposto de tudo isso acontece. Vem a segurança, vem a confiança de que Deus vai cuidar.
de que Deus vai guiar, de que Deus vai prover. Afinal de contas, Ele é seu Deus, Ele é seu Pai, e você anda no caminho deles, você está debaixo da mão dEle. O Senhor é comigo, porque eu estou com Ele. Como o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele diz ainda mais: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a diferença. Então, se fitarmos os olhos no Senhor Jesus, nós vamos ter segurança. E isso mata a incerteza. Diante das incertezas, para onde você costuma olhar? Quando a incerteza vem na sua vida, para onde você olha? Se você olhar para ela em si, vai acontecer uma coisa com você ruim. Se você olhar para Deus, aí então você vence. Então, se você quer caminhar seguro num mundo de incertezas, fite teus olhos em Deus. Olha para Deus. Segundo, confessando diariamente a sua fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. Diante das incertezas, aquele povo, nesse salmo, nesse cântico, eles declaravam: a minha fé, o que diz lá? O meu socorro vem do Senhor. Não é quem sabe, talvez venha, né? Se Deus quiser, venha. Aqui é uma declaração de fé. Não, o meu socorro vem do Senhor. Aliás, não pode vir de outro lugar, porque na maioria das nossas incertezas, só Deus pode resolvê-las. Só Deus tem o poder de fazer as coisas. E nós precisamos olhar. Era uma declaração de fé, era uma canção de fé que sustentava-se na grandeza de Deus, se sustentava no poder de Deus. Tanto é que ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Do Senhor que criou os céus e a terra. Desse Deus Todo-Poderoso, é desse aí que vem. Por isso eles podiam dizer com segurança. E aquilo os enchia de segurança e de coragem para caminhar. Não é? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: que o socorro vai vir de Deus. Uau! Não é? Aquilo que eu temo da minha incerteza pode até vir, mas Deus virá em socorro. Está percebendo, irmãos? Então, ou Deus evita que aquilo aconteça. Se Ele achar por bem não evitar que aquilo aconteça, eu sei de uma coisa: que Ele vai estar por mim. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai conseguir se levantar contra Deus? Nós estamos do lado de Deus, e Deus do nosso lado, daqueles que creem em Deus, creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, daqueles que andam conforme os ensinamentos de Deus. Quando nós declaramos a nossa confiança em Deus, é uma declaração de fé, é claro, nossas mentes permanecem incontaminadas do medo provido das incertezas.
Quando nós declaramos essa nossa fé em Deus, o meu socorro vem do Senhor, o nosso coração se acalma e a nossa alma desfruta da paz e da segurança de Deus. Quando nós declaramos a nossa confiança em Deus, no Deus que nos socorre, nós nos enchemos de confiança, de coragem para avançar mesmo nos vales tenebrosos. Por isso é que nós devemos ter fé e declarar a nossa fé. Você crê em Deus? Amém? Crê em Deus. Então creia que o seu socorro vem do Senhor. Veio no passado, vem hoje e virá amanhã. E aqui está falando do presente, porque as incertezas elas sempre vêm no presente. E muitas vezes ela vem no presente para assustar o nosso futuro. Né? Então acontece uma coisa e o que será amanhã? Né? O que será da nossa vida? O que será dos meus filhos? Será dos meus netos? Será disso, aquilo, outro? Aquela incerteza. Mas aí vem a fé em Deus diante disso. Então o mundo se revoluciona e produz tanta incerteza para nós. Olha o quadro que nós vivemos aqui no Brasil hoje. Quanta incerteza brota. Mas em vez de vivermos destruídos e atemorizados pelas incertezas, nós colocamos a nossa fé em Deus. O meu socorro vem do Senhor, Criador da terra, diz a palavra de Deus. Salmo 91, um salmo parecido com esse até no seu princípio. E diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra da Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e não, ou nele confiarei, não temerei. E ele fala, aquele que habita, aquele que vai em Deus, aquele que busca a Deus com a fé, descansa à sombra do Onipotente, encontra descanso à sombra de Deus, aos pés de Deus. E ele diz, Deus é o meu Senhor, portanto, nele eu vou encontrar refúgio. Ele é minha fortaleza, não serei atingido. E nele eu confiarei. Quando a incerteza vem e nós enfrentamos a certeza com os olhos em Deus, firmes na nossa fé, o mal daquela incerteza que era para vir na nossa vida é aniquilado. Nós vencemos aquilo na confiança de que Deus vai cuidar de nós. O que você anda dizendo diante dos desafios e das incertezas que aparecem na sua vida? Quais são as suas declarações? São declarações de medo, de terror, ou são declarações de fé, baseadas na palavra de Deus? Não falo aquelas coisas que a turma decreta, coisa para Deus, que faz, desvirtuada da palavra, mas de acordo com a palavra de Deus. O Salmo 121, as declarações de fé nele são grandes, irmãos. Olha,
O meu socorro vem do Senhor, diz lá, que fez os céus e a terra. Diz lá, eu vou apontar só as declarações aqui. O meu socorro vem de Deus. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Me guardará de dia e de noite dos perigos externos. Guardará, acima de tudo, a minha alma dos perigos internos, dos ataques do inimigo. Diz ainda, guardará a minha entrada e a minha saída. Quando eu for e quando eu voltar, serei guardado por Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso aqui é um salmo para você decorar, se ainda não decorou. Você fala esse salmo pela fé, amém? É uma declaração de fé no meio da tribulação. E aí o que acontece? Quando você tem essa fé, vem essa confiança. Me lembro, você vê aí ilustração com pais e filhos. O filho preocupado com uma coisa, mas pai, isso, aquilo, outro. Aí o pai, que tem poder de resolver toda aquela questão, fala, não se preocupa não, filho. Papai tem tudo sob o controle. Aí o filho fala, não sei como meu pai vai fazer, mas eu estou tranquilo, meu pai vai resolver isso. Não vem uma paz no coração da gente como filho, não é? Uma tranquilidade, meu pai vai cuidar de mim. Meu pai vai resolver isso. Meu pai vai me ajudar através disso. Então vem essa confiança. Queridos, Deus tem uma aliança comigo, com você, por meio de Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, e Ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel. E você é fiel? Somos fiéis aos seus ensinamentos, assim por diante? Note alguns fatos, vou mencionar só alguns, porque a lista é grande. Fatos sobre a importância da fé. De ter essa fé aqui que é mencionado. Primeiramente, a fé nasce quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Romanos 10, 17 fala, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então hoje você está ouvindo a palavra de Deus. E essas coisas que você está ouvindo e lendo, se você atender isso, ouvir é atender, não é só ouvir com os ouvidos, é ouvir com o entendimento, é receber. Então isso vai aguçar a sua fé. E hoje à noite, quando você sair daqui, você vai sair com mais fé, com mais confiança em Deus. Não é? Você vai adquirir até fé, se ainda não tem essa fé, a fé salvadora. Fé que salva. A fé que promove a salvação. O alvo principal da fé em Jesus Cristo é a salvação, é a vida eterna. Veja João 3,16, que você conhece bem. Porque Deus, vou pôr você, ou você pode falar me, porque Deus me amou de tal maneira que me deu o seu Filho unigênito, para que se eu crer nele, eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer, fé, crer. João 5,24 fala, na verdade, vos digo, o quê? Que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Romanos 10 fala, se com a tua boca creres, se com a tua boca confessares, agora sim, e com o teu coração creres, serás salvo. Veja que precisa da fé para a salvação. Portanto, eu digo aqui de passagem, se você não depositou a fé salvadora em Cristo Jesus, eis o momento.
Você pode fazer isso agora, no lugar que está. Pedir para Jesus te perdoar os teus pecados, te salvar. Crendo com o coração, confessando com a sua boca. A fé também é a base da nossa justificação. O que é justificação? É estar desculpado de uma culpa. Não é? Por exemplo, se você teve prova na faculdade ou qualquer outro lugar, e você faltou, se faltar é 0, não vai ter chance de nova prova. Mas se você justificar, então você faz a prova novamente. Ou tem o direito de fazer a prova. Aí você vai no médico, você estava doente, faltou porque estava doente, aí pediu um atestado. E aí quando voltou às aulas, você apresentou o atestado, então você teve uma justificação, e aí então você poderia fazer a prova. Nós somos culpados dos nossos pecados. Nossos pecados nos condenam. Mas nós podemos, por meio de Cristo Jesus, sermos justificados. Ser apagada a nossa dívida. A palavra de Deus diz: concluímos, pois, que o homem é justificado mediante a fé, independente das obras, diz Romanos 3:28. Então veja que a fé em Cristo Jesus, como seu Salvador pessoal, promove a justificação. A fé é o início da vida espiritual. Quando deposita a fé em Jesus Cristo como Salvador pessoal, a pessoa ouve a palavra, vem a fé. Ouve do Evangelho, fé no Evangelho promove a salvação. E promove o novo nascimento, a nova vida. A fé é essencial para se aproximar de Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois os que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se a pessoa quer se aproximar de Deus, não tem outro meio de se aproximar de Deus a não ser pela fé. A fé é uma virtude que agrada a Deus. Lemos aí no texto: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10:38 fala: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Então é pela fé. A fé é a chave de vencer as adversidades. A fé é uma arma defensiva. Efésios 6:16, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Vamos colocar aqui no que nós estamos falando das incertezas. É com a fé que nós apagamos ou bloqueamos os dardos da incerteza. Nós nos defendemos do mal que a incerteza traz. E claro, dos ataques do inimigo, porque o inimigo vai usar as nossas incertezas para querer nos destruir. A fé é a chave para alcançar a vitória. 1 João 5:4 e 5 fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você quer vencer, irmãos? Creia em Jesus. Jesus disse: no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo que comigo, eu que sou vencedor, eu que sou o general capaz, comigo você vai vencer também, fica tranquilo.
Jesus não falou, você não vai ter adversidades que trarão incertezas. Ele não disse isso. Vocês terão momentos assim, mas deposita a fé em mim. Confie em mim, eu venci. Eu estou com você. Como caminhar seguro em um mundo de tantas incertezas? Caminhe com os olhos fitos em Deus. Caminhe com fé. Amém? Caminhe com fé. E você vai ver que você vai caminhar seguro no meio das incertezas. Eu concluo então com 3 aplicações. Primeiro, uma das maiores e mais cruéis incertezas que as pessoas têm é sobre a vida eterna. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e falava, perguntei a ela, você tem certeza da vida eterna? A pessoa não tinha certeza, e tinha incerteza. Incerteza da vida eterna. Essa é cruel, hein, irmãos? Essa é cruel. Eu falo que é cruel porque eu já sofri dessa incerteza. Com 14 anos de idade eu ouvi o Evangelho. Se tinha ouvido antes, não tinha entendido. Tinha passado só por aqui, saiu por ali e não entendi. Mas aí eu entendi. E eu vi a consequência do meu pecado. E a palavra de Deus diz que a consequência é a penalidade eterna no inferno. Irmãos, eu fiquei com medo danado de ir para o inferno. Me arrependi do meu pecado. Fui salvo, aceitei Jesus como meu Salvador. Mas como eu não tinha crescido na fé ainda, não é? Veio uma incerteza, será que eu sou salvo mesmo? Não é? Falaram para mim, leram os versículos, disseram, se você crê em Jesus, se arrepender e confessar Ele como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Eu fiz isso, mas como é que eu sei que eu sou salvo? E aquela incerteza toda. Não é? Talvez você está aqui ou está nos assistindo nessa noite e você não tem certeza, não é? Está batendo em você a incerteza da salvação. Mas eu quero dizer para você, pela palavra de Deus, que você pode ter certeza da sua salvação, se você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Se você assim fizer, você vai ser salvo, diz a palavra de Deus. Lembra o carcereiro quando disse Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Falei para você de Romanos 10, se você crer com o coração e confessar com a sua boca, você é salvo. Mas você precisa fazer isso. Mas pastor, como então eu tenho certeza que eu sou? Deus está declarando que você crê no coração, você crê, creio. Você orou, falou com a sua boca, orei. Então você é o quê? Salvo. Porque a Bíblia diz. Mas para Deus carimbar mesmo, né, no seu passaporte de salvação, que você é salvo mesmo, Ele escreve lá aos crentes, não é uma carta para descrente, é uma carta para crente. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 10, vem falando que Deus dá um testemunho acerca do seu Filho. No versículo 11, e o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho é esse, que Deus nos dá a vida por meio do Filho. Versículo 12 fala, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. 13, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem? Vós que credes no nome do Filho de Deus. Você creu em Jesus como Salvador pessoal, você confessou para Ele, a Ele como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna.
Porque o texto está falando, Deus não é mentiroso, Deus dá um testemunho acerca do Filho. E quem tem o Filho, no caso, quem o aceitou como Salvador, tem a vida eterna. Outro texto fala, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aplica isso para a sua vida. Você tem incerteza da sua salvação. Hoje você pode ter certeza. E ter certeza sempre. Porque tem dia que a gente tem incerteza. Mas pela fé na palavra de Deus, do Deus que não pode mentir, o que Ele declarou, se você se arrepender, crer nele como Senhor e Salvador, você é salvo. Você fala, então, pela palavra de Deus eu sei que sou salvo. Eu não sinto salvo, tem dia que eu sinto perdido, tem dia que eu sinto qualquer outra coisa. Mas eu sei que eu sou salvo, porque Deus declarou que eu sou, se eu fiz tal coisa. E como eu fiz, eu sei que sou. Amém? Então, uma das incertezas mais comuns e cruéis é a incerteza da salvação. Mas isso você pode resolver pela fé em Cristo Jesus. Está vendo? A fé mata a incerteza. A outra coisa que eu quero aplicar é como caminhar seguro no mundo de tantas incertezas. Contrapondo as incertezas com a fé. Já falei disso, só estou lembrando. Então não esquece disso. Bateu a incerteza, você vem e rebate com a fé. Amém? Você tem todo o direito de fazer isso. Deus manda você fazer isso. E quando você fizer isso, o medo vai embora, a insegurança vai embora, a tristeza vai embora, vem a paz, vem o consolo, vem a esperança, que o Deus que tudo pode vai caminhar com você. Terceiro, como caminhar seguro no mundo de tantas incertezas? Leia e ouça a palavra de Deus. Vimos no texto que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sabe por que muito crente é fraco na fé? Porque lê pouco a palavra de Deus. Porque medita pouco na palavra de Deus. Hoje, só um pouquinho que meditamos na palavra de Deus, no Salmo 121, já aguçou um pouco a minha fé e a sua fé também. Foi ou não foi? Então, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a ponto de colocar em prática a palavra de Deus, isso aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E Deus vai cooperando em nós para que essa fé cresça ainda mais. Sem contar o mandamento que o justo deve viver pela fé, caminhar pela fé. Portanto, queridos irmãos, aqueles que têm a Deus Todo-Poderoso como seu Deus, aqueles que têm a Jesus como o seu Senhor e Salvador, têm certeza de muitas coisas boas. E essas certezas que ele tem em Deus aniquilam o mal das incertezas que nos sobrevêm. Amém? As certezas que nós temos são grandes e poderosas. Por exemplo, a certeza da salvação, que é da vida eterna. A certeza da presença de Deus conosco. Sempre estarei convosco. Não é isso que ele diz? Nunca te deixarei, nem te desampararei. A certeza da sua ajuda, a certeza do seu conforto, a certeza da sua proteção, a certeza da sua direção, a certeza da sua provisão, a certeza da vitória, que Ele vai consumar para nós. Já está certo. Já estamos assentados nos lugares celestiais. É certo isso. Tudo isso nos ajuda a enfrentar as incertezas da nossa vida. Talvez você, como marido,
está preocupado como sustentar sua esposa e seus filhos. Pais preocupados quanto os filhos e quanto o futuro. Quanto ao emprego, está estudando, fazendo faculdade, ou vai entrar ainda na faculdade. Quantas incertezas. Será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir emprego depois que eu me formar? Não é? Será que o emprego que eu vou conseguir é bom? Não é? Tem gente preocupada até se vai conseguir casar. Não é? Será que eu vou... não é? E vem aquele negócio e tal. Queridos, a palavra de Deus diz, olhe para Deus no meio das suas incertezas. Olhe para Ele, não para essas coisas. Confia nele, faça declarações de fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai guiar, Ele vai prover, Ele vai cuidar. E se alguma coisa acontecer, se eu chegar num vale tenebroso da sombra da morte, não vou temer, porque eu vou estar olhando para Ele, que vai me sustentar. Ele vai cuidar de mim toda a minha vida. E vai cuidar de mim na eternidade, para todo sempre. Irmãos, eu não sou criança mais. A vida foi passando. Mas sabe, irmãos, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, meu nome estava lá, não é? Quando eu comecei a trabalhar, sabe a minha preocupação? O que vai ser da minha vida? Será que quando eu tiver que tocar minha vida sozinho, não tiver debaixo da tutela do pai e de mãe, ou não tiver meu pai e minha mãe mais, será que eu vou conseguir tocar minha vida sozinho? Já novinho, com uma incerteza cruel. Isso aí é cruel. Quais são as suas incertezas? Hoje à noite você é convidado por Deus a levar essas incertezas para Ele, falar, Senhor, ó, eu tenho medo disso. Eu tenho certeza do que vai ser, como que vai ser, o que vai acontecer. Eu tenho isso aqui, Senhor. Mas agora eu vou pôr de lado isso aqui nos teus pés. Eu vou colocar essa situação nas tuas mãos. Eu vou olhar para o Senhor e o Senhor vai cuidar. O meu socorro vem do Senhor. Não é nem virá, o meu socorro vem. Amém? Hoje à noite, irmãos, sai daqui aliviado. Sai daqui sem medo. Saia daqui vitorioso, vitoriosa, confiante que Deus vai cuidar. Amém? Saia da incerteza da salvação. Saia confiante, receba Jesus como Salvador. Feche seus olhos, curve a sua cabeça só por um instante. Teria alguém aqui o interesse de abrir o seu coração e aniquilar a incerteza da salvação? Em outras palavras, ter a certeza da salvação? Você quer fazer isso agora, declarando aí no seu coração que você crê em Jesus, que você se arrepende dos seus pecados e que você recebe Ele como seu Salvador. Você quer fazer isso agora? Deixa ver só a sua mão. Deixa ver sua mão, por favor. Amém. Que Deus abençoe. Alguém mais quer receber a Jesus? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que decisão maravilhosa. Eu já vi sua mão. Pode baixar agora. Pode baixar. Alguém mais? Alguém mais? Talvez hoje à noite você é abatido por algumas incertezas do sustento da sua vida, do seu futuro. Não sei, tantas coisas, não é? Mas hoje você quer derrotar essa tristeza, derrotar essa perturbação e fazer uma declaração de fé no Senhor.
Alguém aqui que quer oração por isso agora? Levanta a sua mão, quero ver a sua mão. Alguém? Alguém? Amém, 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 amém. Alguém mais? Mais. Convido você a ficar em pé, nós vamos cantar um cântico. Eu vou orar por vocês, vindo aqui à frente ou não. Mas se você quer aceitar Jesus, já comece com uma declaração de fé. Eu vou. Eu me lembro, quando eu fui aceitar Jesus, eu estava lá atrás, era uma igreja grande, eu estava lá atrás. Eu tive que perder a vergonha. Mas na verdade, irmãos, nem vergonha eu tive. Eu estava tão concentrado em receber Jesus, que eu fiquei, que eu perdi a vergonha. Eu fui, quando eu vi, eu já estava lá na frente, dando a mão para o pastor e tudo mais. E aí ele me mostrou na Bíblia. Vou convidar você a fazer isso. Fique à vontade, você não é obrigado, mas é a sua vida espiritual, é o seu interesse. Você quer vir aqui à frente, é marcante quando a gente vem. Você pode ajoelhar, você pode ficar de pé. Você ora a Deus, eu vou orar depois com você. Você ora a Deus, fala: Senhor, olha, vou pôr um marco aqui na minha vida. Eu vou mudar, vou parar de me preocupar, vou confiar no Senhor. Vou confiar no Senhor. Eu entrego essa minha preocupação, essa minha incerteza nas tuas mãos. Vamos fazer isso agora enquanto cantamos um hino que fala que Deus contempla a sua fé, ou seja, Deus, Ele olha a sua fé. E ao olhar a sua fé, Ele contempla no sentido dele satisfaz ou satisfazer os desejos, os teus desejos. Vai responder aquilo pelo qual você está depositando a fé no Senhor Jesus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração que responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Então, você quer depositar fé em Jesus para alguma coisa? Eu faço um convite para você. Vem aqui, nós vamos orar. Você quer aceitar Jesus como Salvador pessoal? Vem aqui também, não é? Venha sem constrangimento algum. Nós vamos cantar mais essa estrofe, não é? Para não ficar cansativo, coisa assim. Quando Deus fala, vamos corresponder na hora que Deus está falando. Vem. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Nós vamos orar agora então. Eu quero dizer, sem constranger, as duas pessoas que levantaram a mão para aceitar Jesus como Salvador pessoal. Antes de você ir embora, depois de terminar o culto, venha me procurar. E eu terei imenso prazer mostrar na palavra de Deus como você pode ter essa certeza
Vai gastar aí 5, 6 minutinhos, mas você vai sair daqui com a certeza da vida eterna. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor contempla a nossa fé. Aqui na frente temos essas irmãs, são tuas filhas, já declararam a fé salvadora no Senhor, mas elas têm questões na sua vida que trazem preocupações, são as suas incertezas, e agora elas vêm até o Senhor, confessando-a e pedindo a Deus que no Senhor encontre a segurança, o descanso, a paz da tua providência, na certeza que o Senhor vai cuidar delas e daquilo que elas precisam. Encha os seus corações agora de confiança, de paz, de certeza, porque o Senhor há de cuidar e de ajudar em cada situação. Oro não só por elas que aqui estão, mas por todos nós que todo dia somos atacados por algumas incertezas. Que possamos reagir conforme aprendemos na tua palavra hoje à noite. Oro pelas duas pessoas que expressaram com suas mãos o desejo de serem salvas, que elas possam sair daqui hoje certas da sua salvação. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nós podemos colocar sim a nossa fé, e temos no Senhor as promessas e as certezas de uma vida plena e de uma eternidade feliz com o Senhor. Obrigado, louvado seja o teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu creio que tem mais uma estrofe desse hino. Tem ou não tem? Tem. Agora, vocês podem voltar para os seus lugares, fica à vontade. Agora nós estávamos cantando em termos de apelo, mas agora nós vamos cantar em termos de reforço, de fé, de alegria, de certeza, de firmeza. Amém? Deus antes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa nada duvidou. Suas Cristo a fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Creamos. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração que responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém, aleluia. Deus abençoe. Uma ótima semana cheia de vitórias pela fé. Com Deus.